No começo dessa história vamos conhecer Yuki, que é um garoto que teve suas memórias apagadas, o que o tornou uma das criaturas mais confusas do mundo. Apesar disso, ele tem alguns amigos que tentam guiá-lo pelo caminho certo, embora esse caminho pareça ser mais sobre ser sequestrado e quase comido sempre que alguém se distrai. Por algum motivo, Yuki tá sempre sendo capturado e por ser tão desligado ele não consegue reagir. Durante uma de suas andanças, Yuki encontra uma deusa parecida com uma elfa chamada Lady Emmett. Como ela precisa de tempo para se recuperar, ela avisa que enviou outra pessoa para guiar Yuki em seu lugar. Mesmo depois de dizer para ele não encará-la porque isso atrapalha sua regeneração, ela continua conversando com ele e em seguida de repente o tempo de Yuki se esgota e ele é jogado em outro mundo. Durante a queda, quem olhasse de longe pensaria que era uma estrela cadente, mas na verdade era apenas Yuki. Enquanto isso, uma outra elfa chamada Kokoro caminha em direção ao local onde Yuki caiu. Ela esperava um encontro especial, mas encontra Yuki inconsciente no chão sendo arrastado por dois lobos. Após um momento de troca de olhares entre Kokoro e os lobos, os animais fogem com ele. A garota corre para salvá-lo e depois espera que ele acorde. Kokoro explica que foi enviada por Lady Emmett para ser sua guia, já que Yuki não tem lembranças da vida anterior. Ela oferece comida a ele, mas os lobos voltam como se fossem atraídos por eles. Kokoro talvez esperasse que Yuki reagisse mostrando algum poder escondido, mas ele é novamente derrotado e arrastado pelos lobos, obrigando-o a salvá-lo mais uma vez. Depois de resgatá-lo, Yuki tenta fingir que está bem, mostrando os músculos como se isso provasse alguma coisa. Kokoro quase acredita, mas ele desmaia de novo. Em outro lugar, uma garota de cabelos alaranjados tem sua espada roubada por dois ladrões que fingem estar doentes e pedem que ela busque remédio. Ela corre atrás deles tentando recuperar a herança dos pais. Enquanto isso, Yuki e Kokoro vão até Landizal, onde compram crepes e Yuki aprende a importância do dinheiro. Eles decidem passar a noite em uma hospedaria, mas Kokoro não percebe o quanto é caro. Gentil, Yuki se oferece para acampar sem reclamar. Quando Kokoro está prestes a dormir, ela ouve barulhos e percebe que mais uma vez os lobos estão atacando. Mesmo sendo arrastado pelo chão, Yuki nem acorda. No dia seguinte, Kokoro se prepara para ir buscar dinheiro, mas Yuki insiste em acompanhá-la até uma guilda. Lá, Karin, uma funcionária, sugere que eles recolham cogumelos. Enquanto isso, a garota da espada ainda segue os ladrões sem perceber que caiu num golpe. Os dois se escondem em arbustos e acabam sendo atacados. Nas mesmas ruínas, Kokoro e Yuki colhem cogumelos e encontram Pecorine, a garota que foi roubada. Vendo que ela está fraca e faminta, eles oferecem comida. Kokoro dá o nome de Pecorine para ela e também nomeia um cogumelo fofo de Pachiko, guardando-o na bolsa. Os três são atacados por cogumelos gigantes criados por magia. Eles lutam, mas estão perdendo. Ao ver as amigas em perigo, Yuki desperta um poder escondido e fortalece Kokoro e Pecorine. Juntos vencem os monstros. Quando coletam os cogumelos para a guilda, descobrem que os cogumelos fofos na verdade sugam nutrientes humanos como se fossem ex-namorados. Pachiko quase faz isso, mas é devorado por Pecorine, que fica zonza. Depois disso, os três voltam para Landizal com os cogumelos. Eles visitam um restaurante onde encontram Pecorine em um concurso de comida. Ela vence, mas ao ver os bandidos que roubaram sua espada, tenta dar a eles o remédio que eles disseram precisar, esquecendo do prêmio. Uma garota gato chamada Carol observa tudo de longe. Os três tentam encontrar os ladrões, mas acabam encontrando um porco gigante. Pecorine avança para protegê-los. O monstro está sendo controlado por Carol, que parece querer se livrar de Pecorine. Mesmo assim, Pecorine derrota o porco com um único golpe. Eles encontram Carol desacordada após o porco voar sobre ela. Pecorine pede desculpas e oferece comida, mas ela se irrita porque estava muito quente e vai embora. Carol então sobe numa árvore e vê os ladrões sendo perseguidos por um dragão negro. Eles carregam a espada de cristal de Pecorine até que Carol então tem uma ideia. Com a ajuda fingida de Carol, o grupo vai até o ninho do dragão e Yuki tenta distraí-lo, mas acaba sendo engolido junto com a espada. Mesmo assim, ele acredita que a magia de Kokoro vai protegê-lo, então Pecorine salta para recuperar sua espada e salvar Yuki. Carol aproveita para controlar o dragão e tentar eliminar Pecorine. E bem, ela quase consegue, mas Pecorine segura nos cabelos de um dos ladrões para não cair. A magia de Carol descontrola o dragão, que a derruba. Yuki manobra o dragão para que ele passe por Pecorine, que aproveita o momento para acertar um soco na criatura. Então o impacto joga o dragão para perto de Carol, que perde o controle da criatura e vira alvo. E assim Pecorine recupera sua espada e corta o dragão com facilidade. E em seguida eles encontram um tesouro enorme e os ladrões agradecem por serem salvos. Inspirada pela aventura, Pecorine decide formar uma guilda com Yuki e Kokoro, enquanto Carol se recusa a participar, mas logo ela começa a se sentir mal por odiá-lo sem motivo.
Mais tarde, Pecorini passeia por Landisal comendo petiscos. Yuki vê uma garota fraca e lhe oferece um bolinho de arroz sem imaginar as consequências. Kokoro traz o formulário da guilda e vai encontrar Yuki para procurarem Pecorini. Enquanto isso, Pecorini está com os ladrões de novo, dividindo comida. Kokoro e Yuki encontram Karu do lado de fora do restaurante sem perceber que ela está espionando Pecorini. Ao ouvir o estômago de Karu roncando, os dois a levam para dentro. Os ladrões estão dormindo depois de comerem muito, enquanto Pecorini ainda está ativa, convidando todos para comer mais. Karu finge não se importar, mas Pecorini insiste em lhe oferecer comida. Karu reclama, mas escolhe outro prato. O dono do restaurante avisa que não tem mais ingredientes porque Pecorini comeu tudo. Karu se irrita, mas Pecorini pede um item secreto do cardápio. O prato especial é feito com insetos, o que choca Karu. Pecorini insiste para ela experimentar e Kokoro e Yuki comem sem hesitar, deixando Karu ainda mais assustada. Pecorini finalmente consegue fazer Karu provar a comida, e ela então fica surpresa com o sabor e decide comer junto com os outros dessa vez. Durante o chá após a refeição, Kokoro menciona o formulário de inscrição da guilda, o que deixa Pecorini animada. Karu demonstra interesse por um momento, mas logo se levanta e vai embora. Do lado de fora, Karu experimenta uma fruta ácida de uma árvore e percebe que ela combinaria perfeitamente com a comida feita com insetos. Enquanto pensa nisso, uma mulher estranha aparece dizendo que está esperando algo interessante acontecer nesses dias entediantes. Karu prefere não conversar e se afasta. No dia seguinte, Pecorini conta para Kokoro e Yuki que conseguiu um emprego no restaurante. Kokoro, sem saber o que dizer, aperta o formulário da guilda atrás das costas. No restaurante, Pecorini parece feliz servindo os clientes enquanto Kokoro e Yuki comem ali mesmo. Karu caminha do lado de fora, lembrando que recebeu ordens de seu mestre para observar Pecorini, não eliminá-la por enquanto. Para cumprir a missão, ela entra no restaurante e encontra Pecorini oferecendo comida de insetos a algumas garotinhas. Karu repreende Pecorini por isso, enquanto Kokoro tenta entregar o formulário de inscrição atrás dela. Karu está prestes a dizer algo a Kokoro, mas se lembra do motivo real de estar ali. E nesse momento, um homem gordo invade o restaurante, ofendendo todos ao redor e dizendo que quer provar a comida feita com insetos. O dono do restaurante tenta enfrentá-lo, mas é jogado no chão. Pecorini decide servir o prato ao homem, mesmo nunca tendo preparado essa receita antes. E antes que ele experimente, Karu acrescenta o suco da fruta ácida. Ao provar a comida, o homem se surpreende com o sabor, embora finja não gostar, e depois da confusão, Pecorini o expulsa do restaurante. Com tudo mais calmo, Karu decide se juntar à guilda. O grupo registra a Guilda Gourmet, cujo objetivo é buscar e estudar todos os tipos de culinárias e ingredientes do mundo. É o trabalho dos sonhos para todos eles, então, os quatro ficam empolgados por finalmente terem uma casa, mas a animação desaparece assim que veem o estado do local. O lugar está abandonado há anos, cheio de poeira, insetos e cobras, e mesmo assim eles decidem transformar o lugar em um lar digno. E assim todos arregaçam as mangas e começam a limpar, e durante a arrumação Pecorini percebe um problema, pois a casa não tem nenhuma mesa para refeições, o que dificulta os objetivos da guilda. Karu sugere comprar uma, mas Pecorini prefere construir uma mesa especial. Ela começa a cortar uma árvore, enquanto Kokoro avisa Karu que sairá para comprar materiais para casa, e então Karu, antes de começar a limpeza, verifica se o quarto está livre de insetos, cobras e fantasmas, pois ela realmente está determinada a limpar tudo com dedicação. Enquanto isso, Kokoro tenta comprar o necessário sem gastar demais, e no caminho ela conhece Saren, que é a gerente de um orfanato chamado Serendia, que a ajuda nas compras. Saren pede que sua empregada Suzumi ajude Kokoro a levar as compras com um carrinho. No entanto, elas se perdem na floresta. Um morcego assusta Suzumi, o que faz o burro fugir. As duas tentam encontrar outro animal para puxar o carrinho e encontram Rima, um ser que parece uma lhama, mas que fala. Rima se ofende por ser chamada de animal e diz que usa roupas para se parecer com humanos, mas mesmo assim ela aceita ajudar. Na casa, Karu quer limpar as janelas e pede que Yuki suba em cadeiras empilhadas enquanto ela segura. Enquanto Yuki limpa, Karu aconselha que ele não dependa tanto dos outros mesmo sem memória. Yuki concorda, mas Karu percebe que ele não entendeu direito. Depois disso, um inseto sobe pela perna de Karu, ela pula de susto e Yuki cai, ficando desacordado. Quando abre os olhos, Yuki vê uma mulher misteriosa que o alerta sobre inimigos e diz que as três garotas têm demônios interiores, principalmente Karu. Ele acorda achando que foi um sonho estranho. O grupo tenta levar a mesa pela casa e percebe que ela ficou grande demais. Pecorini começa tudo de novo. Enquanto isso, Rima enfrenta bandidos no caminho e após comer muito se transforma em uma forma humana. A casa finalmente fica limpa e arrumada. Kokoro chega a tempo. Os quatro descansam e jantam depois de um dia agitado. No dia seguinte, Yuki fica resfriado. Kokoro tenta cuidar dele com remédios caseiros e Pecorini faz comida nutritiva, que mais uma vez tem insetos. Karu, sem paciência, insiste que ele vá para um hospital de verdade. Eles encontram um hospital, mas percebem que os funcionários estão vestidos como mágicos. Yuki talvez pense que vai receber
receber um tratamento mágico, e de certa forma recebe. Dois médicos o levam para uma sala enquanto Kokoro tenta queimar insetos para pedir cura a uma figura mística. Pecorino e Carol a impedem pois estão em um hospital. Nenhuma das três percebe as marcas de sangue nas paredes que fazem o lugar parecer mais um hospício. E de repente um paciente esbarra nelas tentando fugir, e ele era o mesmo homem gordo de antes, mas agora ele estava magro, quase irreconhecível. A garota demônio que havia sido ajudada por Yuki aparece. Ela agora é enfermeira no hospital e desenvolveu uma obsessão por ele. Seu nome é Ariko e as três então a vêm arrastando o homem de volta ao quarto. Depois da cirurgia, os amigos de Yuki não podem vê-lo, então voltam para casa. Ariko está no hospital porque acredita que Yuki é sua alma gêmea. Desde que recebeu comida dele, ela nunca mais o esqueceu. Quando o encontra, ela observa de perto sem sair de seu lado. No dia seguinte, os amigos voltam ao hospital ao saberem que não se trata de um lugar comum. Ao chegarem, Pecorino reconhece as três garotas do hospital como sendo da guilda do Crepúsculo. Ariko é a destruidora, Nanaka é a coletora e Mitsuki é a médica de um olho só. Querendo salvar Yuki, as garotas entram escondidas. Elas ficam assustadas ao ver Ariko no quarto tentando forçar Yuki a usar um anel amaldiçoado de noivado. Carol propõe um plano. Kokoro queima insetos em outro cômodo para espalhar o cheiro. Ariko sai para investigar enquanto Pecorino e Carol resgatam Yuki. Quando estão saindo, são cercadas por Ariko e Mitsuki nas escadas. Carol finge dor de barriga para distrair a médica. As outras duas escapam pela janela, sem saber que Mitsuki esperava por uma paciente mulher havia muito tempo. Carol é capturada no lugar de Yuki. Um médico normal os atende depois e diz que Yuki apenas estava resfriado e que o tratamento já foi feito. Ao saber que foi tratado por Mitsuki, o médico afirma que ela é boa apesar da aparência assustadora. Aliviados, decidem buscar Carol no dia seguinte. Após Yuki e Carol se recuperarem, os quatro se preparam para sua primeira missão juntos. Mesmo relutante com o trabalho físico, Carol é convencida emocionalmente a ir. Eles atravessam florestas e rios até acampar perto de um lago. Durante a refeição, cada um tem uma tarefa. Carol tenta pescar para que ninguém pegue insetos. Porém, não há peixes e Kokoro já começa a achar insetos. Enquanto ela reclama, Pecorino retorna com frutas e uma ave que caçou, salvando Carol da situação. Os quatro preparam uma refeição deliciosa e fazem um banquete. Depois comem a fruta que Pecorino trouxe. Kokoro hesita por um instante antes de provar a fruta e isso acaba sendo uma decisão acertada, porque os outros três começam a agir de forma estranha, como se estivessem tontos e desorientados. Carol, nesse estado, acaba abraçando Pecorino em lágrimas. Na manhã seguinte, todos acordam e veem Yuki com um olhar vazio, preso na boca de uma criatura parecida com um lobo. Ainda não está claro porque todos os monstros parecem considerá-lo uma iguaria. A criatura corre pela floresta até arremessá-lo com força contra uma árvore. Yuki acorda e vê um tronco pequeno falando com ele, o que o deixa confuso até que uma garota chamada Ao aparece por trás de uma árvore. Ela explica que costuma conversar com aquele tronco porque não tem amigos e quer treinar como se comunicar quando fizeram. Yuki nem sabe o que significa a palavra amigo, mas Ao acredita que ele também é solitário e gostaria de companhia. No entanto, a alegria de Ao termina quando Kokoro, Carol e Pecorino aparecem procurando por Yuki. Ao decide ajudá-las a chegar à vila de Targum, onde ela mora. Na fazenda da vila, a dona chamada Misato as recebe e se apresenta junto de Ao e de uma garota chamada Hatsune, que está dormindo em algum lugar. Misato menciona pessoas vindas de Elizabeth Park, que é de onde Rima veio. Rima está acompanhada de Shiuran, Maharu e Ayan. Shiuran está doente e vai até Targum para encontrar sua irmã. Durante o descanso, o grupo é atacado por sombras que imitam suas aparências e habilidades. Enquanto isso, o grupo de Yuki encontra Hatsune flutuando no ar, ainda dormindo, e ela bate em um sino sem acordar. Parece ser compatível com Yuki. A batalha de Rima e suas amigas vai bem até que uma mulher chamada Cristina aparece e ataca todas elas com poder esmagador. Cristina é a mesma pessoa que Carol já conheceu. Hatsune fala com alegria sobre encontrar sua irmã Shoran sem saber que ela foi ferida por uma das sombras. Shoran, já dominada pelas sombras, pede desculpas a Hatsune por sempre preocupá-la. Enquanto todos se preparam para a colheita, descobrem que a capacidade de voar de Hatsune não vem de magia, mas sim de um superpoder. A conversa é interrompida quando os moradores da vila cercam Rima, Maharu e Ayan, que estão feridas, relatando o ataque das sombras e o desaparecimento de Shoran. Todos agora acreditam que os rumores sobre as sombras são verdadeiros. Hatsune decide resgatar sua irmã e o grupo de Yuki resolve acompanhá-la. Durante a busca, Hatsune voa alto para encontrar sinais, mas acaba sendo atingida por uma flecha. Ao ver a flecha, ela teme o pior. O medo se confirma, Shoran foi quem disparou, mas algo está errado em seu comportamento. Ela caminha para longe, fria e diferente. Pecorino vai procurar Carol, que está desanimada por entender melhor a ameaça representada pelas sombras. Após animá-la, Pecorino parte para enfrentar os inimigos que estão atacando a vila.
Enquanto isso, Yuki e os outros enfrentam Cristina em uma batalha intensa. Mesmo unindo forças, seus ataques não têm efeito. Yuki é derrotado mais uma vez e durante a inconsciência uma mulher misteriosa o orienta dizendo que só poderá salvar seus amigos se despertar o poder da Cavaleira Princesa. Quando as garotas estão prestes a perder, Yuki desperta e ativa esse novo poder. Com isso, ele aumenta os poderes mágicos das suas companheiras. Mesmo assim, Cristina ainda é forte demais. No entanto, ela se diverte com a resistência do grupo e decide recuar satisfeita com a luta. Pecorine está com fome e sente a queda no seu desempenho. Karel, sabendo que sua missão é eliminar Pecorine e que as sombras foram enviadas por seu mestre, se vê em dúvida. Mesmo assim, ela decide lutar ao lado de Pecorine e ajuda a derrotar as sombras. Enquanto isso, Hatsune consegue alcançar Shiora e entra em sua mente para salvá-la. Com esforço conjunto, as duas expulsam a sombra do corpo de Shiora. Em seguida, Karel e Pecorine unem forças e destroem a entidade. Após a luta, Karel recebe uma nova missão para espionar Yuki e Pecorine. Mas observando as atitudes infantis dos dois, ela não entende por que alguém se daria ao trabalho de vigiá-los. Karel pede que da próxima vez escolha uma missão que não pague apenas com comida. Tentando encontrar uma missão melhor, o grupo encontra 3 meninas que querem viver uma aventura. Eles aceitam ajudá-las e criam um mapa seguro para que explorem. Por alguma razão, escolhem Yuki como líder. No dia seguinte, depois de enviar as meninas, o grupo começa a se preocupar e decide segui-las em segredo. Acreditar que Yuki manteria as meninas seguras foi um erro, já que ele é tão perdido quanto elas. Ao tentar se comunicar com Yuki para que ele volte, ele entende tudo errado e leva o grupo ainda mais fundo na floresta. Pecorine tenta assustá-los de volta para o caminho certo usando uma fantasia de monstro, mas acaba sendo derrotada pelas 3 meninas. Karel e Kokoro eliminam os monstros do caminho em segredo. Quando terminam, Yuki é sequestrado por um pássaro gigante. Mais uma vez, ele acaba na boca de uma criatura. Pecorine tenta alertar as meninas sobre o pássaro, mas Yuki já havia sido levado. As pequenas decidem seguir o pássaro para salvar o que acreditam ser o monstro delas. As meninas tentam resgatar Yuki e acabam no mesmo destino. O pássaro leva todas até um ninho, onde Kokoro encontra Yuki desacordado ao lado de um espantalho construído por eles anteriormente. O objetivo era proteger a plantação de arroz da vila. O pássaro ataca as 3, mas Karel consegue interrompê-lo com magia. Kokoro tenta animá-la para que finalize o ataque, mas Karel está fraca, sem comer o dia inteiro e desgastada por ter usado magia demais. Kokoro também está esgotada e tenta lutar vestindo a fantasia, mas está com fome e sem forças. O pássaro então ataca Kokoro, mas atinge apenas a fantasia. Kokoro havia saído dela ao ver comida na mochila de uma das meninas. Com energia renovada, ela derrota o pássaro facilmente. As meninas acordam achando que foram elas que derrotaram o inimigo e comentam com orgulho. As mais velhas fingem concordar mesmo quando uma das meninas suspeita que os monstros eram na verdade os adultos disfarçados. Ela até acredita que Yuki fingiu ter sido raptado, e Yuki responde com um sinal de positivo como se confirmasse. Kokoro recebe bilhetes de loteria durante as compras e tenta a sorte. Por coincidência, ela ganha uma viagem para a praia. Isso marca o início das férias do grupo. Karel não se anima muito com a ideia enquanto Kokoro caminha até Yuki e pergunta, com timidez, se o traje de banho que ela escolheu está bom. Pode parecer estranho pedir aprovação assim, mas talvez seja só inocência mesmo. Pecorine usa a ajuda de Yuki para aprender a nadar com os movimentos certos. No dia seguinte, todos se preparam para entrar na água na praia, mas Karel evita se aproximar. Fica claro que Karel não sabe nadar, então Kokoro ajuda colocando-a para boiar num pequeno colchão inflável. Depois de sair da água, Kokoro diz que está cansada, o que surpreende os outros 3, já que ela nunca havia demonstrado cansaço tão cedo. Kokoro então revela que a armadura que usa é o que lhe dá força e energia, mas em troca deixa ainda mais faminta. Karel, confusa, pergunta por que ela contou algo tão sério assim. Pecorine explica que compartilhou porque confia neles como verdadeiros amigos. Isso deixa Karel um pouco desconcertada. De repente, o grupo é distraído ao ver Suzumi sendo arrastada com violência pelo carrinho puxado por seu burro. Eles a ajudam e descobrem que Saren abriu uma barraca de comidas sazonais na praia para o verão. Enquanto comem, Karel percebe que há poucos clientes e Saren conta que a maioria está sendo atraída por outra barraca de comida, administrada por Akino da Fundação Mercúrios. Karel não entende como pratos quentes fazem sucesso no calor, mas Akino se aproxima e a chama de novata por pensar assim. Akino propõe que Saren se torne sua sócia nos negócios. Mifuyo, a companheira de Akino, explica que Akino valoriza Saren, mesmo que às vezes soe arrogante. Saren entende, já que as duas se conhecem desde a infância. Karel fica ofendida por ter sido chamada de novata 2 vezes na mesma conversa, e leva isso como um desafio
desafio pessoal. O grupo então decide criar um cardápio único para atrair os clientes de volta à barraca de Saren. Enquanto procuram ingredientes, Yukari, que trabalha na barraca de Akino, se embriaga por estar solteira. A companheira dela tenta ajudar jogando Yukari no mar, sem saber que aquele local é proibido para banho devido à presença de monstros marinhos. Um desses monstros, uma lula gigante, captura Yukari, que não percebe o perigo e se diverte com o movimento. Saren e o grupo correm pro local e Pecorini vai ao resgate. Mesmo sem armadura, sua espada e coroa são o suficiente para dar-lhe força. Com a ajuda de Carol, que usa magia para trazer a lula até a terra firme, Pecorini consegue derrotá-la. Yukari é salva e Saren ganha uma lula gigante para usar como ingrediente. Agora, em igualdade com Akino, Saren aceita a proposta de se tornarem parceiras nos negócios. Como gesto de gratidão por Kokoro ter organizado a viagem e pelos outros terem ajudado com o cardápio, Carol usa sua magia para permitir que todos respirem debaixo d'água e explorem o mundo submarino. Depois de aproveitarem as férias, Yuki e Kokoro vão ao restaurante entregar um souvenir ao dono, mas descobrem que ele foi possuído por um fantasma obcecado por pudins. Uma garota vidente chamada Shinobu entra e percebe que Yuki consegue ver o fantasma, que se chama Miyako. Isso a faz acreditar que Yuki pode ajudá-las em um objetivo maior. Ela o leva, junto com Kokoro, até a sede da guilda delas. Lá eles descobrem que o plano é ressuscitar sua deusa Ilia. A deusa vampira está selada em um caixão de gelo. Quando ela sai, sua aura ameaçadora desaparece ao se transformar em uma garotinha. Por ter perdido uma batalha contra os deuses, ela ainda não se recuperou completamente e volta à forma infantil sempre que desperta. Enquanto isso, o grupo espera que Yuki possa ajudá-la, mas Ilia não sente nenhum poder nele. Ainda assim, seus próprios seguidores, desobedecendo suas ordens, acabam ativando um poder dentro de Yuki que transforma a Ilia brevemente em sua forma original, liberando uma forte aura. No entanto, ela logo retorna à forma infantil. Yuki e Kokoro tentam sair de fininho, mas Miyako os impede, pois eles derrubaram e estragaram seus pudins. Enquanto isso, Carol espera que eles voltem para casa, mas se assusta ao ver Shinobu e um fantasma chegando junto com eles. Agora Carol, Yuki e Kokoro precisam preparar o pudim perfeito para Miyako, enquanto o verdadeiro cozinheiro está fora ajudando a mãe de Kaka no mercado. A pressão do momento é imensa. Quando Pecorini retorna, encontra seus amigos transformados em pudim sobre a mesa, com Miyako pronta para comê-los. Pecorini promete preparar o melhor pudim de todos e consegue cumprir a promessa. Depois de provar o pudim delicioso, Miyako se sente satisfeita e todos voltam à forma humana. Mas ao saber que Pecorini usou insetos na receita, Miyako passa mal e desmaia. Shinobu se desculpa pela confusão e leva Miyako de volta. As garotas percebem que não viram Yuki desde que ele virou pudim e saem para procurá-lo. Na manhã seguinte, Carol tenta dormir um pouco, mas Pecorini entra pela janela achando que algo grave aconteceu, quando na verdade apenas o bichinho de pelúcia de Carol havia sido danificado. Kokoro diz que sabe costurar e leva as outras duas à cidade para comprar linha, enquanto Carol fica em casa limpando. Durante a busca, duas garotas a seguem de longe. Sem encontrar o material certo, o grupo decide se separar. Yuki encontra um homem sendo atacado por uma sombra e tenta salvá-lo, mas é quase possuído. Uma das garotas que o seguiu aparece e o salva. Ela afirma ser sua irmã e começa a falar com emoção, deixando Yuki confuso por não lembrar de nada. A outra garota mais baixa chega e puxa a primeira pra longe. Elas param em um beco onde a menor Rino reclama que deveriam apenas observar Yuki de longe e lidar com as sombras de Landizal. A garota mais alta, Shizuru, pede desculpas por não ter se controlado ao ver Yuki depois de tanto tempo. Rino reclama que também quer conversar com o irmão, mas leva uma cabeçada tão forte que até esquece o que estava dizendo. As duas retomam suas missões. Carol volta para o castelo e leva flores para sua majestade. Ao entrar, vê o trono vazio e escuta a voz da rainha chamando-a do porão. Lá, Carol vê a rainha colocando uma máscara em uma sombra, alterando seus poderes e ordenando que ela execute tarefas. Quando a sombra passa por Carol, as flores murcham. A rainha diz que não deveria trazer lixo para aquele lugar sagrado, deixando Carol abatida. Yuki e Kokoro se encontram e decidem comer algo. Enquanto Kokoro limpa uma mancha na roupa dele, Rino aparece e diz que ela tá se aproximando demais do irmão. Kokoro responde que tá apenas obedecendo às ordens de Lady Emmett, e Rino recebe mais uma cabeçada de Shizuru, então o momento é interrompido quando percebem que Yuki desapareceu. Kokoro encontra Pecorini e conta o que aconteceu, em seguida elas ouvem rumores de um rapaz sendo sequestrado e vão até um local suspeito. Ao entrar, encontram Charles e não Yuki e percebem que ele havia flertado com a namorada de um homem agressivo e acabou sequestrado. Quando o homem vê Pecorini, perdoa Charles e libera todos. Enquanto isso, Rino e Shizuru enfrentam sombras misteriosas que surgem pela cidade. As quatro voltam à guilda para relatar o desaparecimento de Yuki, mas Karin diz que ele já esteve por lá. Yuki reaparece sujo e segurando um bicho de seda arco-íris, e ele explica que viu Ariko enquanto comia e fugiu, encontrando então um pedido de missão envolvendo bichos de seda, o que ele achou ideal para conseguir o material necessário.
E ao vê-lo voltar após cumprir uma missão sozinho, o grupo percebe que Yuki talvez esteja amadurecendo. Hino e Shizuru se despedem aliviadas por ele estar seguro e cercado de bons amigos. Karyu, ao voltar para casa, ainda está preocupada com as sombras diferentes que viu no castelo. Ela tenta disfarçar a tristeza ao entrar, mas encontra a casa tão escura quanto seu humor. De repente, suas amigas aparecem mostrando o bichinho de pelúcia consertado, o que levanta seu ânimo de verdade. Naquela noite, Pecorini tem um sonho ruim em que seus pais se recusam a reconhecê-la. Na manhã seguinte, Karyu percebe que há algo errado com o café da manhã. Falta o toque de luxo. Pecorini conta que um monstro está bloqueando as rotas comerciais da cidade, o que está causando escassez de suprimentos. A missão para resolver isso é de alto risco. Karyu é contra se envolver, mas como sempre o grupo ignora seus avisos e ainda decide que ela será a primeira a enfrentar o perigo. Karyu atrai o monstro para levá-lo até onde os outros estão e depois de arremessá-lo contra o chão, Pecorini o atinge com seu golpe da princesa. Esse ataque conquista o respeito e os elogios de toda a cidade. Com essa vitória, o grupo caminha até a loja de crepes que Yuki e Kokoro visitaram no primeiro dia, e só agora percebem que ela é administrada pelas irmãs de Yuki e pela mestra delas. Naquela noite, Yuki adormece e tem lembranças de sua antiga equipe sendo derrotada diante de seus olhos enquanto ele assistia sem poder fazer nada. Em seu sonho, uma figura misteriosa aparece e diz que aquilo foi ao mesmo tempo um sonho e uma realidade, podendo ser tanto o passado quanto o futuro dele. Uma resposta confusa para alguém que já luta para entender suas memórias. No dia seguinte, durante o almoço no restaurante, o grupo percebe a ausência de Karyu. Ela está alimentando alguns gatos quando Charlie e Kaki a encontram. Enquanto caminham, a cidade é atacada por um monstro sombrio gigante. Esse é o mesmo monstro mascarado que Karyu viu no castelo de sua mestra. Mas agora, depois de absorver a energia de muitos humanos, ele se tornou muito mais poderoso. Ao ouvir os barulhos, Pecorini corre para ver o que aconteceu. Charlie e Kaki a informam sobre o ataque e dizem que Karyu desapareceu. Pecorini corre em direção ao monstro, decidida a proteger a cidade a qualquer custo. Depois de salvar alguns civis, ela enfrenta a criatura, que se regenera continuamente. Karyu observa tudo escondida, até que ao ver Pecorini em perigo sai de seu esconderijo. O monstro então muda seu alvo e parte em direção a Karyu. Pecorini se joga na frente para protegê-la, disposta a se sacrificar. Nessa hora, Yuki e Kokoro chegam ao local e veem as duas sendo atingidas enquanto caem. Karyu, porém, acaba apenas com o pé preso sob uma pedra. Ela tá segura porque Pecorini bloqueou todas as pedras com o próprio corpo e ainda permaneceu de pé enquanto o monstro a golpeava. Pecorini entrega seu protetor de ombro para Karyu e segue determinada a atacar a criatura com toda a sua força restante. Karyu implora para que ela não faça isso, pois não quer vê-la se sacrificar. Com o último ataque, uma parte do peito do monstro é destruída, mas Pecorini cai no chão sem forças. Karyu chora, sentindo culpa por Pecorini sempre protegê-la, enquanto ela mesma havia cogitado abandoná-la mais de uma vez. Mesmo assim, Karyu sempre correu para ajudá-la, mesmo contra os monstros da própria mestra. O monstro se regenera mais uma vez e Yuki tenta ativar seu poder, mas as memórias do passado o paralisam no pior momento. Por sorte, todos são teleportados para outro lugar, e muros se erguem ao redor da sombra. Em seguida, Yuki encontra a dona da loja de crepes, que revela que sua loja é apenas uma fachada. Enquanto isso, Kokoro é levado a um castelo onde encontra um retrato de Pecorini com seus pais. Ao descobrir que Pecorini é a verdadeira princesa desaparecida do reino, ela escuta a história. Os pais de Pecorini a mandaram numa jornada para conhecer o povo de sua terra. Quando ela voltou, mesmo tendo completado sua missão, ninguém a reconheceu, nem seus pais, e ela foi banida. Todos acreditavam que a mulher que hoje é a mestra de Karyu era a princesa Yustiana. Por isso, Pecorini sempre foi tão carinhosa e próxima das pessoas, com medo de ser esquecida novamente. Karyu escuta tudo e vai embora em silêncio, seguindo em direção ao monstro. Labirista, que é a mulher da loja de crepes, conta a Yuki que está ao seu lado desde que ele apareceu naquele mundo, e que a Matt está tentando ajudá-lo a recuperar suas memórias. Ela explica que essas memórias podem tanto salvar o mundo quanto destruir a existência dele. Ela também revela que os monstros são atraídos por almas poderosas, e que esse mundo é resultado de uma batalha entre Yuki e uma vontade que deseja manter o mal presente. Enquanto todos procuram por Pecorini, os cavaleiros reais chegam, mas são ridicularizados pelo povo por sempre chegarem tarde. Cristina, vice-capitã dos cavaleiros, aparece e insinua que há uma fera sentada no trono de uma nação de humanos. Ela também questiona como um monstro daquele tamanho surgiu na capital sem qualquer alerta por parte dos guardas reais. Karyu enfrenta o monstro sozinha, ainda incerta sobre sua lealdade à mestra. Pecorini a encontra e diz que, mesmo sendo egoísta às vezes, precisa da ajuda dela para vencer a criatura. Karyu a chama de boba, mas ainda assim decide ajudá-la, enquanto Kokoro observa de longe. Labirista avisa Yuki que todas as pessoas do labirinto tentariam proteger seus amigos, mas ele insiste em proteger seus companheiros com as próprias forças. Naquele instante, Reno e Shizuru se conectam com o labirista, perguntando se devem intervir para salvar os amigos de Yuki. Ela diz que não é necessário
necessário e teleporta Yuki até onde estão as garotas. Durante a batalha, Yuki é lançado no ar, enfrenta o monstro, desperta seu poder e faz com que todos ataquem juntos. O grupo consegue derrotar o monstro com um golpe poderoso. Depois da vitória, eles voltam ao mundo original, onde todos estavam preocupados com seu desaparecimento. Ao caírem de volta no restaurante, são recebidos com aplausos e gritos de alegria. Pecorini abraça Carol e diz o quanto a ama, e pela primeira vez Carol retribui o abraço. Essa não é a conclusão da jornada, mas apenas o início de algo maior, enquanto o grupo segue com sua guilda em busca dos mais diversos sabores do mundo. Com um tom leve, o dia a dia começa. Yuki, Kokoro e a sonolenta Carol se reúnem para o café da manhã. Pecorini observa a cidade de Landissal de cima de um prédio, sorrindo. Durante a refeição, Kokoro revela um mapa que leva a um tempero lendário. Como a guilda foi criada para explorar os sabores do mundo, essa missão se encaixa perfeitamente. No entanto, a jornada apresenta obstáculos inesperados. Yuki e lobos nunca se deram bem e isso não mudou. Os lobos agem amigavelmente apenas para enganá-los. O grupo segue até uma vila e pergunta a um morador sobre o mapa. O homem diz que não é Nodora o explorador e os alerta sobre monstros na floresta. Mesmo assim, eles entram na floresta animados. Mas a animação acaba quando Carol percebe que estão sem comida e que só há insetos disponíveis. Pecorini decide sair com Yuki para buscar alimento. Mais uma vez, Yuki se oferece como isca para atrair algo comestível. O plano funciona e o grupo consegue carne misteriosa e saborosa. Revigorados, eles retomam a jornada, mas logo são cercados por criaturas peludas e indefinidas. Carol logo percebe que Pecorini havia alimentado o grupo com essas mesmas criaturas, e o grupo acaba paralisado por envenenamento. Um aventureiro misterioso aparece e os salva, contando que já viveu muitas aventuras e se oferece para guiá-los. Quando chegam ao destino, 3 fantasmas surgem e os atacam. O aventureiro não reage. O grupo percebe que os fantasmas são antigos companheiros de guilda do velho. Eles então decidem libertar as almas junto dele. Apesar de não completarem a missão devido a um erro cômico, eles aprendem o verdadeiro valor de ser aventureiro. A lição não está só nas recompensas, mas nas memórias e amizades que se criam no caminho. Yuki, como sempre confuso, mais uma vez é levado pelos lobos que o grupo encontrou no começo da jornada. Desta vez, Yuki tenta fazer amizade com os lobos em vez de atacá-los. Esse gesto mostra que, apesar de sua constante ingenuidade, ele está passando por algum tipo de amadurecimento. Quanto ao restante do grupo, eles seguem com suas particularidades. Carol continua com sua postura irritadiça e cheia de contradições. Kokoro mantém sua dedicação e cuidado com todos. E Pecorini permanece com seu apetite insaciável e seu jeito alegre de princesa despreocupada. Enquanto isso, Carol segue vivendo sua vida dupla. Ela acompanha a guilda gourmet em suas aventuras, mas secretamente envia relatórios à sua mestra sobre tudo o que acontece. No entanto, Carol começa a se questionar sobre quem realmente é. Ela não sabe mais se é uma espiã obediente ou uma cavaleira com seu próprio propósito, como Pecorini, que também tem uma história de fuga e identidade escondida. Yuki entra em uma loja para entregar um fio de seda e, como já virou hábito, acaba sendo capturado. Enquanto isso, Pecorini e Kokoro conversam sobre o segredo de Pecorini. Ela é, na verdade, a rainha do reino. Depois da conversa, elas entram na loja e encontram Yuki vestido com roupas femininas pelo grupo Carmina, uma guilda formada por garotas com talentos para canto, dança e combate. Elas fazem apresentações ao vivo, mas os shows quase nunca chegam ao fim por causa da aparição de monstros. Carol entra logo depois e passa por um momento traumático. Durante a refeição entre as duas guildas, Yuki suja a roupa com bolo e sai para lavá-la. Nesse momento, ele é abordado por um grupo chamado Clube Carmina, formado por fãs das garotas da guilda. Eles se dizem protetores das ídolas e ameaçam quem se aproximar delas. Quando parece que Yuki está em apuros, as garotas começam a cantar e de alguma forma Yuki acaba se tornando o líder da nova guilda. Até mesmo Yuki tem seus momentos de sorte. No dia seguinte, o show começa e o público vai ao delírio com a apresentação. Carrie e Christina decidem protegê-las das sombras descontroladas, permitindo que a apresentação ocorra perfeitamente. No dia seguinte, a elfa solitária Aoi chega à cidade acompanhada de seu amigo de madeira. Ela conta a Yuki e Kokoro que foi transferida para a Academia Teresa, uma escola só para meninas, e que essa não foi uma escolha dela. Eles decidem visitar o local com ela, já que a Aoi tá nervosa com a ideia de ser alvo de piadas. Yuki promete que não a deixará sozinha e isso faz com que a Aoi o chame de capitão, mas ele recusa de imediato. Na biblioteca da academia, a Aoi explica que aquele lugar é conhecido como Torre de Marfim e abriga livros sobre história, magia e filosofia. Yuki começa a explorar o local e vê pés embaixo de uma pilha de livros. Ao levantar um deles, encontra uma garota soterrada. Como da última vez em que ajudou uma garota isso acabou mal, ele hesita, mas ainda assim ouve quando ela se apresenta como Yuki também. Ela explica que estava procurando um livro específico quando a pilha caiu sobre ela, causando dores nas costas. Enquanto isso, duas garotas entram e se apresentam como Shiro e Chloe. Elas são amigas de Yuki e, mesmo não vinda de famílias privilegiadas, se estudam juntas em busca de uma bolsa para continuar seus estudos.
Yuki pede ajuda à inteligência artificial da Guilda Gourmet para investigar o caso misterioso envolvendo os Guardiões Verdes que bloqueiam o caminho até a escola. Depois de explicar a situação a Yuki, Kokoro e Aoi, o grupo inicia uma expedição pela floresta para desvendar o mistério. Ao se aprofundarem, descobrem um cemitério estranho, o que surpreende Aoi, que conhece bem a floresta. As inscrições nas lápides são incomuns e o grupo tem a estranha sensação de estar preso em um ciclo, voltando sempre ao mesmo ponto. Tentando entender onde estão, Yuki usa a pedra Rosetta, que leva a uma conversa perturbadora. Com medo, o grupo recua, mas encontra os Guardiões Verdes, figuras parecidas com espantalhos criadas por Aoi para enviar mensagens. Envergonhada, Aoi tenta esconder seu segredo destruindo os espantalhos. As coisas ficam ainda mais estranhas. Aoi desmaia após uma emboscada do exército de esqueletos. De repente, Pecorini, Yuki e Uni são transportados para outro mundo onde descobrem uma história trágica. Pecorini toma uma decisão corajosa ao preencher a peça que faltava no coração do Rei Esqueleto. Em meio a isso, uma poderosa bruxa provoca uma destruição que abala profundamente Yuki. No entanto, tudo se revela apenas um sonho. Sem tempo para refletir, Pecorini conduz o grupo a uma nova missão. Logo depois, a guilda se vê fugindo de um monstro gigantesco que quer devorá-los. Yuki é arremessado por uma criatura alada e se vê sozinho sem saber o que o espera. Por sorte, Makoto e outros membros da Kaon, que era uma guilda especializada em ajudar povos feras, salvam Yuki. Juntos alcançam os outros e derrotam a ameaça. Com a situação controlada, Pecorini, Kokoro e Yuki preparam uma refeição com a carne do monstro vencido. Makoto e seus companheiros assistem entre encantados e desconfiados. Eles não sabem que Kaon está investigando o surgimento de sombras na ilha. Reconhecendo a experiência deles, Pecorini se oferece para ajudar na investigação. Durante a missão, Karu pensa no anel que sua mestra lhe deu. Ao anoitecer, o grupo é atacado por sombras, mas consegue vencê-las. Para surpresa deles, uma sombra idêntica a Karu aparece, mas não é hostil. Eles a levam para casa e a nomeiam Kiri, esperando aprender mais sobre as sombras. No dia seguinte, seguem as sombras e descobrem que estão sendo atraídas por um golem que derrota facilmente todas elas. À noite, uma garota se apresenta como uma metamoriguinte e diz que as sombras estão atrás dela. Ela afirma que seu corpo verdadeiro está preso dentro do golem. Ao perceber que Yuki perdeu a memória, ela pede que evacuem a vila, pois um ataque é iminente. Como não há barcos suficientes, eles decidem enfrentar o golem. Dentro dele encontram a garota presa em um cristal. Lutam contra as sombras que o controlam, mas são expulsos. Mesmo assim, Pecorini continua atacando o golem até ficar sem forças e de repente é teleportada para o castelo de Lendizal. O grupo fica em choque com o desaparecimento de Pecorini enquanto as sombras continuam avançando. No trono do castelo, Pecorini encontra Mana Senri, também conhecida como Kaiser Insight, que usurpou seu reino. Mana revela que trouxe Pecorini até ali para testar sua bondade, querendo se alimentar de sua tristeza. Manipulando seus medos, Mana diz que seus amigos vão esquecê-la. Enquanto isso, vírus invadem a cela de Kiri, mas Yuki chega a tempo de salvá-la. Ele tem um flash de memória que revela que as sombras são falhas do mundo, usadas por alguém e não eliminadas. O motivo para as sombras perseguirem Kiri ainda é desconhecido. Kiri decide se sacrificar para atrair as sombras, e o grupo traça um plano para levá-las ao lago, onde Kokoro usaria sua asa para voltar com Makoto. Mas durante o plano, um raio atinge Kiri, que desmaia e desaparece. Yuki tenta salvá-la com magia, mas não consegue. Nos momentos finais, Kiri agradece por terem cuidado dela. Yuki acaba vendo memórias que não deveria, incluindo uma versão alternativa de Kazumi segurando um gato chamado Kiri. Matt explica que ele acessou uma memória prematura. Em outro mundo, a Rainha Labirinto manipula os eventos. Apesar de Kiri ter aparentemente morrido, Matt consegue preservar sua consciência. Com a perda de Kiri, as sombras continuam avançando e Yuki e seus amigos entram em batalha. Na versão original do mundo, Yuki e suas companheiras enfrentaram Kaiser em uma luta desesperada, sofrendo ferimentos graves. Diante de uma escolha imposta por Labirinto e Matt, Yuki deve decidir entre continuar lutando uma guerra perdida ou permitir que o mundo seja reiniciado, dando a todos uma segunda chance para vencer. Essa escolha significava sacrificar suas amizades e suas memórias. Mesmo com tudo que perderia, Yuki fez o que era óbvio para ele, escolheu salvar seus amigos mais queridos. Enquanto isso, Pecorini pediu a Mana que compartilhassem uma refeição para que ela pudesse compreendê-la melhor, mas Mana recusou. Pecorini então prometeu recuperar seu reino e tudo que Mana lhe tirou, retornando à Terra para se juntar a seus companheiros na batalha contra o Exército das Sombras. Ao descer dos céus, Pecorini lançou seu ataque mais poderoso, o Golpe da Princesa, derrotando o monstro e salvando a todos. Na cidade de Lendizal, um cavaleiro misterioso estava espalhando o caos, matando pessoas e ameaçando a paz. Determinado a restaurar a ordem para que o povo pudesse desfrutar de suas refeições tranquilamente, Pecorini decidiu agir. No entanto, a situação se complicou quando uma ponte desabou por causa
causa da irresponsabilidade da guilda Weissflügel. Essa guilda, composta por espiões com interesses egoístas, frequentemente causava confusão e problemas para quem estava ao redor. Entre seus membros havia uma garota sempre com atitudes provocantes, uma garota egocêntrica, uma masoquista e uma samurai. O líder da guilda ordenou que todos procurassem novas missões para arrecadar dinheiro para sua terra natal, mas as consequências de suas ações anteriores os tornaram ineficientes. Eles lembraram de quando haviam derrotado um monstro, mas o vício da samurai por explosivos acabou destruindo a ponte inteira, deixando-os endividados. Enquanto isso, o dono de um restaurante e sua empregada entraram em pânico procurando por uma garota ruiva que costumava dançar em seu restaurante, mas que passou a agir de forma estranha depois de tomar uma poção de Mitsuki da Caravana do Crepúsculo. Essa poção provocava efeitos colaterais físicos e mentais. Ao ouvir isso, Yuki se alarmou e começou a procurar por essa garota. Yuki então eventualmente encontrou a garota ruiva chamada Kayuka, completamente envolvida com livros de conteúdo adulto. Surpreso com o comportamento dela e ao descobrir que os livros nem eram dela, ele decidiu queimá-los, o que desagradou Kayuka. Enquanto continuavam a busca, acabaram encontrando o cavaleiro misterioso e foram atacados. Um espadachim desconhecido apareceu e o salvou, fazendo o cavaleiro recuar. Kayuka ficou irritada com seus companheiros de guilda por estarem distraídos com suas obsessões. Em seguida, o grupo descobriu uma substância verde pegajosa que dava vida a brinquedos, o que causou um frenesi entre os moradores da cidade. Todos começaram a cavar procurando mais daquela substância, que acabou explodindo e os levou junto. Kokoro encontrou o espadachim misterioso e cuidou do ferimento dele, mas o cavaleiro voltou a atacar. Tomo, membro da Weissflügel, acreditou que o cavaleiro era o capitão deles, mas se tranquilizou ao ver o verdadeiro capitão aparecer. Eles descobriram que a armadura do cavaleiro estava vazia e sendo controlada pela substância verde. Yuki e os outros chegaram ao local e todos se uniram em uma batalha contra aquela entidade monstruosa que se fundiu com a armadura e se tornou ainda mais forte. Moradores da cidade, incluindo o dono do restaurante, vieram ajudar. Eles conseguiram libertar a guilda de Kayuka da substância, o que deixou Kayuka emocionada. Pecorini finalizou o monstro com seu golpe da princesa. Após tudo, Tomo conversou com seu capitão e disse confiar que ele não foi o responsável pela destruição. Kyuka agradeceu ao grupo por salvá-la e começou a desenvolver sentimentos positivos por Lenzal. Enquanto isso, Chika corria pela floresta, sofrendo com a perda de suas memórias até esquecer o próprio nome. Ao mesmo tempo, Yuki experimentava fragmentos de lembranças, mas Karu lembrou de se concentrar e voltar ao trabalho. Após terminarem suas tarefas, todos se reuniram para almoçar e Pecorini propôs um jogo onde o último a chegar pagaria a conta. Yuki entrou na corrida, mas esbarrou em Ayan e Kurumi, que estavam fugindo de abelhas. Elas explicaram que moravam com a senhorita Saren, que havia aberto uma nova loja e queria presenteá-las com limonada quente com mel fresco. Durante o passeio, encontraram Chika desorientada e desmaiando na estrada. Levaram-na até o ninho do Cocatrício, onde Yuki voltou com Nozomi para curá-la. Mas tudo saiu do controle quando Kurumi começou a agir de forma estranha e atacou Chari, acusando-o de ter quebrado uma promessa. Chika também despertou comportando-se como um cachorro e ambas causaram confusão no restaurante. Ayan percebeu que não era Chika, mas sim Pukichi ocupando seu corpo, e ele sabia que Ayan logo perceberia. Com o tempo, Chika recobrou a consciência e revelou que tudo era obra de um espírito travesso chamado Fog. Todos estavam perdendo suas memórias e assumindo novas, e Fog se divertia com isso. Pecorini e Karu receberam a missão de confrontar Fog. Chegaram ao Lago da Nascente, mas tiveram uma intuição e correram de volta ao ninho do Cocatrice. Karu conseguiu arrancar Pukichi, revelando que Fog estava escondido ali dentro. O ataque de Pecorini não teve efeito sobre Fog, que se dividiu em 4 e revidou. Durante a luta, Yuki teve uma lembrança antiga de quando passava tempo com seus amigos antes de partirem para a Torre de Sol. De volta ao presente, Yuki ativou sua magia de suporte da Cavaleira Princesa, permitindo que Chika e Nozomi derrotassem Fog. Quando Kokoro percebeu que todos haviam voltado ao normal, ela viu nos olhos de Yuki uma nova determinação. Kokoro estava escrevendo uma carta enquanto Pecorini trabalhava na plantação de arroz. Ao ir aos correios, Kokoro encontrou 2 garotas indecisas sobre enviar suas próprias cartas. Elas se encorajaram e abriram espaço para Kokoro, que depositou suas cartas. Nesse momento, um grupo armado invadiu e roubou todo o ouro e as correspondências. As 2 garotas, Suzana e Misaki, ficaram desesperadas para recuperar suas cartas. Kokoro revelou que havia enviado suas fadas para seguir os ladrões, o que facilitaria o rastreamento. Curiosos sobre a importância das cartas, Suzana e Misaki explicaram que achavam que suas notas ruins causaram o fechamento da escola e queriam se candidatar a outra escola, mas precisavam da carta de recomendação de uma
professora que confiava nelas. Essa carta estava entre os itens roubados. Determinadas a recuperar as cartas, as duas criaram um plano. Misaki tentou distrair os ladrões com sua pose adulta, mas acabou capturada. Enquanto isso, Carol avistou sua mestra, Cristina, e começou a segui-la, mas foi alertada a agir com cautela. Yuki estava absorto nas memórias que recuperara sobre suas aventuras com antigos companheiros. Ao conversar com o labirista, ela não revelou detalhes, mas o assegurou de que seus velhos amigos ainda estavam vivos e que agora ele tinha novos amigos a proteger. Enquanto Pecorini trabalhava nos campos, teve uma visão de si mesma no passado, preocupada com o medo de ser esquecida. Ela hesitou em contar a verdade sobre ser a princesa Yustiana para Yuki, Carol e Kokoro, receando que eles se afastassem. Com a ajuda de Kokoro, Suzana e Misaki conseguiram recuperar suas cartas. Ao tentarem escapar, foram alcançadas pelos ladrões, mas Tomo, a guarda real, e a professora Miss Lowe chegaram com reforços e derrotaram os criminosos, salvando as garotas. Mais tarde, ao retornar aos correios, Kokoro enviou sua carta, mas Suzana e Misaki decidiram não enviar as delas, pois acreditavam que a professora confiava nelas. Yuki, Pecorini e Carol se juntaram a Kokoro na lavoura, mas o trabalho era grande demais para apenas eles. Para surpresa de todos, Kokoro havia convidado por carta todos os amigos da guilda para ajudar. Pecorini ficou emocionada ao ver todos reunidos, e lágrimas de felicidade escorreram dos seus olhos. Em sua alegria, ela decidiu revelar a Yuki e Carol que era a princesa Yustiana. Pecorini se preparou para contar a verdade, mas ao se aproximar de Carol, hesitou e resolveu esperar o momento certo. Carol preparou bolinhos de arroz para levar até Mana Senri, que estava visivelmente estressada e sem conseguir dormir. Carol segurou a mão de Mana e a confortou, fazendo com que ela finalmente relaxasse e adormecesse. Quando Mana acordou, viu Carol dormindo ao seu lado com os bolinhos. Carol pediu desculpas por ter adormecido e a convidou para comer com ela, evitando usar picles, pois sabia que Mana não gostava. Enquanto isso, o grupo soube da chegada de um novo festival e fizeram planos para participar. Durante o evento, encontraram Carol e a convidaram para acompanhá-los. No festival, cruzaram com o labirista, Shizuru e Rino, que também estavam presentes. Labirista ofereceu a Yuki um novo sabor de crepe e perguntou como ele estava. Yuki disse que estava bem e reafirmou sua determinação em proteger seus amigos. Labirista ficou tranquila ao ouvir isso. No castelo de Mana, ela se viu de repente transportada para outra dimensão para uma batalha. Enquanto isso, no festival, Pecorini ainda refletia sobre revelar ou não sua verdadeira identidade para Carol e Yuki. Kokoro levou Yuki para outro lugar, criando uma oportunidade para Pecorini conversar com Carol. O festival estava repleto de jogos e alegria, mas Pecorini permanecia imersa em seus pensamentos. Na outra dimensão, Mana e Labirista travavam uma batalha intensa. Mana demonstrava poderes de uma metamorinite capaz de replicar diferentes habilidades. No entanto, ficou surpresa quando o labirista usou sua habilidade Ido Tensei, criando algo a partir do nada. A batalha se intensificou quando Mana lançou um ataque usando uma lua, mas Labirista respondeu com sua própria lua, provocando uma explosão devastadora. Apesar de estar enfraquecida por remergulhos repetidos, Mana se mantinha desafiadora, indiferente ao número de membros das 7 coroas que viessem enfrentá-la. Labirista revelou que fora daquela dimensão, Reino e Shizuru estavam segurando as sombras de Mana, enfraquecendo-a. Aprendendo com o confronto anterior, Labirista estava completamente preparada dessa vez. Quando se aproximou para o golpe final, Mana hesitou e usou o anel que havia dado a Carol para puxá-la à dimensão e usá-la como escudo. Essa hesitação permitiu que uma cópia de Mana apunhalasse Labirista pelas costas, levando-o à derrota. Em seus momentos finais, Labirista lamentou ter envolvido Carol na batalha. Depois de derrotar Labirista, Mana Senri avançou rapidamente com seu plano perigoso. Pecorini e Kokoro ficaram preocupadas ao perceberem que Carol não havia retornado. Foi então que ouviram Yuki chamando por elas. Miyako e Shinobu chegaram à sede da Guilda Gourmet e revelaram que Carol havia sido manipulada por Mana durante sua luta com o Labirista. Agora, Mana pretendia drenar completamente Landizal e seus habitantes. No acontecimento repentino, Diablos foi atacado, restando apenas Miyako e Shinobu para escapar e contar o que aconteceu. Utilizando os poderes de Labirista, Mana isolou toda a cidade de Landizal e liberou sombras para atacar o povo. Os membros da Guilda Gourmet correram para ajudar os moradores desesperados que pediam socorro à princesa Yustiana no castelo. Porém, Mana havia escondido o castelo usando os poderes de Labirista, aumentando ainda mais o caos. Dentro do castelo, Mana se sentava no trono com Carol sob seu controle. Ela ordenou que Carol continuasse com o plano e Carol atacou a multidão reunida em frente ao castelo. Pecorini interveio para defender as pessoas dos ataques de Carol, mas ela parecia distante e fria, afirmando que o tempo não podia voltar atrás. Yuki teve um flash de memória e desmaiou. As sombras os atacaram, mas foram salvos por Akashi, Yasuko e Shari.
Enquanto isso, Pecorini confrontava Karel e perguntava por que ela havia abandonado a Guilda Gourmet e esquecido os momentos que compartilharam. Karel parecia dividida, mas continuava sob o controle de Mana, sendo forçada a atacar novamente. Em meio ao tumulto, as pedras de comunicação de Yuni revelaram uma verdade inesperada. A pessoa no trono não era a verdadeira princesa Yustiana, pois na verdade a verdadeira princesa estava entre eles. Essa revelação provocou confusão na multidão. Mana ficou furiosa e ordenou que Karel matasse todos. Mas Karel resistiu, dizendo que não podia mais continuar com aquilo. Mana, no entanto, se recusou a deixá-la recuar e passou a controlá-la com fios, forçando-a a continuar atacando. Yuni iniciou uma transmissão ao vivo com a ajuda das pedras, mostrando o conflito interno de Karel e sua tentativa de resistir. Vendo Karel em lágrimas, Pecorini se levantou para detê-la e declarou ser a verdadeira princesa Yustiana. Ela prometeu acabar com as mentiras de Mana e recuperar seu reino. Quando Mana se preparou para ferir Karel, Pecorini avançou determinada a salvá-la. Mas Mana já havia preparado um novo oponente, Jun, o comandante da guarda do castelo, agora sob seu controle. Enquanto isso, os membros da caravana do Crepúsculo partiram em missão para libertar o corpo de Metamorinhete dos subterrâneos do castelo, mas encontraram Cristina, cuja força era maior do que esperavam. Por outro lado, Kokoro corria pelas ruas junto de seus amigos, carregando Yuki desacordado nas costas enquanto eram perseguidos por sombras incessantes. De repente, uma sombra colossal apareceu e destruiu a ponte à frente deles. Kokoro desmaiou e se viu em um mundo estranho onde encontrou uma Met. Essa Met revelou que estava tentando estabelecer uma conexão, o que provocava os apagões de Kokoro. Ela entregou a Kokoro a chave para os poderes de Yuki e alertou sobre os perigos de ele perder o controle. Kokoro voltou à consciência e, com a ajuda das meninas, conseguiram derrotar a sombra colossal. No confronto entre Pecorini e Jun, Pecorini foi gravemente ferida. Karel, sem suportar vê-la sofrer, pediu que ela fugisse, mas Mana a forçou a assistir à batalha. Em seguida, Mana prendeu a torre de Saul com correntes, deixando todos em dúvida sobre suas intenções reais. A caravana do Crepúsculo continuava lutando contra Cristina, mas encontrava dificuldade. Ruka e Ana chegaram para ajudar, mas Cristina ainda se mostrava uma adversária formidável. Ariko tentou alcançar o corpo de Metamorinete, sem saber o que realmente aguardava. A força de Karel enfraquecia, mas Yuki conseguiu quebrar o controle que Mana exercia sobre sua mente. Juntos eles enfrentaram Mana. Jun protegeu Pecorini de um ataque, e com a ajuda dele ela usou toda a sua força e derrotou a sombra de Mana com 2 poderosos golpes da princesa. Mas essa alegria foi breve, pois logo eles perceberam que a Mana que enfrentaram era apenas uma sombra. A verdadeira Mana Senri surgiu dos subterrâneos e derrotou Jun com um único ataque. Depois ela passou a mirar em Pecorini e Karel com a intenção de sacrificá-las. Yuki chegou a tempo de salvá-las e enfrentou a verdadeira Mana num confronto final. Com todos os membros da Guilda Gourmet reunidos, Yuki e Pecorini lutaram com todas as forças, mas seus esforços para alcançar Mana não surtiram efeito. No entanto, o apoio inabalável das pessoas ao redor lhes concedeu força imensa. Pecorini rompeu a barreira que os separava de Mana, mas Mana contra-atacou invocando o Labirista e Nenaka para atacá-los. No momento mais crítico, Karel protegeu seus amigos dos ataques de Mana e tentou alcançá-la, convidando-a para almoçarem juntas. Mana rejeitou o gesto e continuou com seu objetivo de destruir o mundo. Enquanto isso, Tomo salvava sua vice-capitã. Mesmo com a ajuda de Karel, eles não conseguiam superar o poder de Mana. Ela capturou Pecorini e a submeteu a choques elétricos, causando imensa dor. Pecorini questionou por que Mana carregava tanta tristeza, o que a enfureceu ainda mais. Mana então puxou a torre de Saul, tentando trazer de volta alguém chamado Minerva. O povo do reino manteve a fé na princesa e em seus amigos que ainda lutavam contra as sombras. Yuki liberou seus poderes por meio da energia de uma Met canalizada por Kokoro, quebrando as barreiras de Mana e libertando o Labirista e Metamorinete, mudando o rumo da batalha. Embora Mana parecesse derrotada, ela se entregou às sombras e sacrificou a si mesma para tentar realizar seu sonho. Vendo o sofrimento de Mana, Pecorini correu até Karel e declarou que faria tudo para salvá-la. Yuki e Kokoro se juntaram a ela, contando com o apoio de todas as guildas do reino. Eles criaram uma abertura para entrarem na essência da sombra monstruosa. Enquanto Pecorini, Yuki e Kokoro lutavam contra as sombras, Karel avançava rumo ao núcleo, decidida a resgatar Mana. No momento final, Yuki se colocou diante de Pecorini e sofreu um ferimento grave. A situação se tornou crítica. Labirista e uma Met sugeriram extrair a consciência de Yuki e reverter o tempo para mandá-lo de volta. Mas desta vez, Yuki recusou, plenamente consciente das consequências. Ele não abandonaria os laços que havia formado. Karel alcançou Mana Senri e segurou sua mão enquanto ela caía rumo ao abismo. Apesar dos apelos de Mana, Karel não soltou sua mão e conseguiu puxar as duas para fora do núcleo. De volta a Landizal, Mana Senri foi aprisionada. Pecorini reencontrou seus pais e reassumiu seu lugar de direito na família real.
Yuki, Carol e Kokoro voltaram para casa. Quando estavam prestes a jantar peixe juntos, uma garota entrou dizendo que queria se juntar à guilda gourmet e, para surpresa de todos, ela então se apresentou como Pecorine. E nesse momento acabamos a primeira parte da história. Deixa um like se você quer a parte 2 e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!